Oxe, Suma Teológica de São Tomás de Aquino? Que isso? Oi, eu sou a Lua. Se você caiu nesse vídeo, eu já sei o que aconteceu. Provavelmente você estava lá numa boa e do nada teu professor passou a Suma Teológica para você estudar. Você deve ter visto aquele PDF enorme, que ele é muito enorme mesmo, ter abrido, ido lá até a questão. Aí a questão começa assim, ó. Vejo em meus membros outra lei, mas nada tem de corpos corpóreos, nem entendeu bosta nenhuma. Relaxa, porque essa coisa aconteceu comigo também. Então vim fazer esse vídeo resumindo o conceito das questões 90 até 97 e da questão 57, que é sobre o Tratado de Justiça. Mas antes, uma aviso importante. Esse vídeo e nenhum vídeo que você vê por aí substitui a leitura do texto, principalmente se você for fazer uma prova, se você for acadêmico, se seu professor for pedir algum registro sobre isso. Porque no resumo você pode até entender o contexto da coisa, mas se você não lê o bendito livro, você não vai saber os conceitos e as ideias oficiais ditadas ali pelo Santo Tomás de Aquino. Aí o teu professor vai trazer um conceito nada a ver e você vai ficar, poxa, eu até entendo, mas eu não sei o que significa essa palavra. Então, infelizmente, você vai ter que ler o livro de qualquer forma. Na questão 90, São Tomás de Aquino vai perguntar sobre a essência da lei. Ele começa falando que a lei nada tem de racional e depois ele vai desconstruindo essa ideia. Então, para ele, a lei é uma ordenação da razão para o bem comum. Ela tem que ser feita por uma pessoa que tenha poder e ela tem que ser promulgada. Lua, o que é promulgada? É quando uma lei é escrita e reconhecida pelas pessoas. Bom, aceita é uma palavra muito forte, porque tem gente que não concorda com algumas leis, né? Mas ela tem que ser conhecida por todas as pessoas para ser realmente uma lei. Na questão 91, ele vai vir falar sobre os diferentes tipos de lei. Só que depois ele vai vir detalhando isso lei por lei. É um pouquinho confuso quando você lê, porque você vai ver que ele está sempre discordando dele o tempo todo. Mas isso é um método. Ele vem, traz uma ideia e depois ele vai desconstruir essa ideia. Ele quer te fazer pensar. Então ele vai começar a questão mais ou menos assim. Parece que nenhuma lei é eterna, que não existe lei eterna. Aí depois ele vai trazer uma pancada de argumento até chegar no final e dizer que existe a lei eterna. E vai ser assim com os outros tipos de lei. Na questão 92, depois dos tipos de lei, ele vai vir dizer pra gente para que serve uma lei. Ele vai dizer que a principal finalidade da lei não é punir uma pessoa, mas sim moldar a sociedade por uma virtude, por exemplo, deixar a sociedade melhor, orientando a sociedade a viver em volta do bem comum e tornando as pessoas virtuosas, por assim dizer. Aí agora, a partir da lei 90, da questão 93 a 93, 94 e 95, ele vai explicar os diferentes tipos de lei. Cada questão vai ser dedicada para um tipo de lei. A questão 93, ela vai tratar da lei eterna. Lua, o que é a lei eterna? Gente, resumidamente, a lei eterna é a lei divina, é a lei de Deus, o que ordena tudo no universo, ordena as coisas, as pessoas, enfim, todas as coisas. Na questão 94 vem a lei natural, ela é um pouquinho confusa para mim, mas a lei natural é como uma participação do ser humano na lei eterna. Ela é uma lei que parte da razão humana e principalmente do princípio de fazer o bem e evitar o mal, dessa razão, desse discernimento entre bem e mal. Um detalhe importante, essa lei natural, ela não pode ser apagada completamente do coração humano. Muitas das vezes nós vamos contra a lei natural por motivos, assim, por exemplo, doenças, vícios, paixões. Mas a lei natural, ela não consegue ser apagada completamente do coração de uma pessoa, porque ela parte de princípios básicos de razão. Mas a pessoa pode muitas vezes ir contra a própria lei natural. Na questão 95, ele vai explicar a lei humana. Lua, por que a lei humana existe se já existe a lei natural, que tem todos os princípios básicos do bem, do mal e não sei o que, não sei o que lá? Gente, a lei humana, ela vem a existir porque a lei natural é uma lei muito geral, com muitas coisas. Então, para ser um pouco mais específico, as pessoas criam a lei humana, que é, por exemplo, códigos de trânsito, código penal, as leis que a gente tem, Constituição, entre outras coisas.
Essas leis são criadas pela sociedade para poder criar uma melhor convivência. E para São Tomás de Aquino, essas leis só são válidas quando elas são realmente pensadas para o bem comum. Na questão 96, ele vai trazer sobre a lei humana até onde a lei humana tem autoridade, tem força, até onde ela obriga. E aí tem um ponto bem interessante que ele traz, que é quando essa lei passa a ser injusta, quando ela não é para o bem comum. Ela perde a força moral dela e a capacidade de obrigar as pessoas a seguir, porque é uma lei que não foi feita ali para o bom comum. Nesse bloco, por fim, a gente tem a questão 97, sobre as mudanças da lei. Ele vai trazer quando as leis devem mudar e como é que fala? Pera, eu vou explicar e depois eu lembro. Então, ele vai dizer que as leis podem mudar. Por exemplo, se uma lei está sendo injusta e não está beneficiando as pessoas, a sociedade, não é uma lei que está voltada para o bem comum, é justo que essa lei mude. Mas, por outro contrário, ele vai trazer um contra, que é uma lei que muda o tempo todo. Por exemplo, uma lei inconsistente que está sempre mudando. Se essa lei está sempre mudando, ela perde completamente a credibilidade dela como lei. Então, ele fala sobre isso, que a mudança é necessária quando aquela lei não está atendendo o que ela devia atender, mas que, por outrora, uma lei que muda o tempo todo não tem a força que deveria ter. E por último, a gente tem a questão 57, sobre a justiça. Para São Tomás de Aquino, a justiça é dar a cada pessoa aquilo que lhe é devido. É por isso que ele relaciona a justiça com o direito. O direito existe para que cada pessoa tenha aquilo que lhe pertence e viva numa sociedade justa, sem ser prejudicado pelas ações de outras pessoas. Gente, eu expliquei mais ou menos umas 8 questões em menos de 5 minutos, mas eu imagino que com essa contextualização, a sua leitura da Suma Teológica fique bem menos assustadora. Então, depois de ver esse vídeo, você volta ao texto e lê o que ele está tentando dizer, que você vai conseguir entender melhor o que o nosso querido estava tentando te falar. Eu indico firmemente que você leia o texto, pois ele é a principal fonte de estudo. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o contexto dessas questões da Suma Teológica. Para você, uma boa leitura e bons estudos. E qualquer coisa, acompanhe aqui o canal que vez ou outra eu vou trazer algum assunto que eu estudei e que talvez possa te ajudar. Beijos!